Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos na sala de filosofia, ok? Quero mandar um abraço bem especial para os meus alunos do Seminário Presbiteriano. Forte abraço a vocês, queridos irmãos, irmãos de outras igrejas, amigos que têm entrado aqui no canal para participarem das aulas tanto de filosofia como de grego 2, tá ok? Vamos fazer uma oração? Antes, saboreando esse café maravilhoso, que Deus possa nos abençoar hoje, esse sabor maravilhoso. Pai, queremos te agradecer, queremos te louvar pela tua presença, pela tua graça, pela tua orientação, e que o teu nome seja em tudo glorificado em nossas vidas. Eu quero entregar nas tuas mãos esta aula, que eu possa dar esta aula com precisão, com clareza, que não haja erros, Pai, e que a tua bênção esteja sobre mim na transmissão. E ajude iluminando os meus irmãos e amigos que estão assistindo este vídeo, Pai. E onde chegar, que a bênção do Senhor esteja sobre essas pessoas, que o Senhor levante mais biblistas, ó Deus, e use esse vídeo para isso. Eu quero te agradecer e te louvar em nome de Jesus. Amém. Ok? Então, deixa eu chegar aqui para o meu cantinho. E aqui nós vamos estar nesse cantinho. Deixa eu posicionar direito aqui. Então, está aqui. Então, hoje nós vamos acompanhar a aula de grego. Nós vamos acompanhar esta aula. Que Deus possa nos abençoar. O tema da nossa aula de hoje é o tempo imperfeito. Tempo imperfeito, os objetivos para a nossa aula hoje é entender o significado do tempo imperfeito, a forma e a conjugação verbal do tempo imperfeito e entender e aplicar o aprendizado. Aqui saiu errado, deixa eu corrigir logo. O aprendizado nos exercícios do parágrafo, que nós vamos fazer daqui a pouco. Revisões das aulas passadas, ok? Lembram disso? AR, raiz, SVT, aumento, reduplicação antes da raiz. O aumento vai estar todos os aumentos do tempo passado. São 3 tempos que nós vamos revisar. A reduplicação em 2 tempos do passado. Portanto, são 3 do passado com 2, 5. Ok? Na verdade, são 4, porque nós vamos dizer que um abarca tanto o aumento como a reduplicação. A raiz aqui do verbo, que é a parte principal do verbo, o S, o sufixo temporal, nós vamos dizer que tem 2 tempos que tem o sufixo temporal, para nos mostrar na grafia que são esses tempos respectivos, a vogal de ligação, que nos ajuda na fonética do verbo, e o T, que é as terminações pessoais, que eu costumo chamar de DNA do verbo. O T ele vai nos dar, por exemplo, o número, se é primeira, se é segunda, se é terceira pessoa. Nos dará também se é do singular ou se é do plural, perdão, o número é isto, e se é singular ou se é plural, e também nos dará a voz, se é a voz ativa, se é a voz média ou se é a voz passiva. Então, terminação pessoal é muito importante. Tem uma grafia separada pelo grego para nos mostrar essas características que eu disse anteriormente. Café maravilhoso, muito, muito bom. E o tempo verbal? Nós vimos na aula passada que é algo fundamental em verbos, e eu diria fundamental em toda a língua grega. Então, aqui nós temos 2 características do tempo verbal. É o tempo cronológico, que é o tempo do relógio,
Eu andei de carro ontem, um exemplo. Indica para o leitor que não foi hoje e nem será amanhã, mas foi ontem. Isso é óbvio. Isso é fácil. E nós vimos também o aspecto da ação, que em outros livros vem qualidade da ação, que vem do alemão chamado Aktionsart. O que é o Aktionsart? É o aspecto da ação, a qualidade da ação que vai ser dada pelo autor do determinado texto bíblico para nos mostrar 3 coisas importantes. Se é simples, que nós chamamos aqui de indefinido, se a qualidade da ação é durativa, se é processual, ou se a qualidade da ação, nesse terceiro caso, é simples e processual ao mesmo tempo, e exatamente esse aspecto da ação que é muito importante quando nós vamos interpretar um verbo no grego koiné. Aqui nós vimos o simples, que é também chamado de indefinido. Tem gramáticas que têm a nomenclatura diferente, mas está dizendo a mesma coisa. E aqui eu tenho 2 tempos. Por exemplo, eu estudo, presente, é uma ação simples, não está me dizendo mais nada do que isso. Quando a Bíblia usa, por exemplo, a ação, esse aspecto da ação, ou qualidade da ação simples, está me dizendo simplesmente que alguém estudou. No caso, eu estudei. Mas não me disse quanto tempo, não me disse se eu repeti essa ação, se foi todo dia. Não está me falando nada, só está me dizendo que eu estudo. Aqui também o auristo vai me dar o quê? Eu estudei ontem à noite. Então, uma característica também simples. Só está me provando o quê? Que eu estudei. Só isso. O processual, que é chamado de durativo, eu uso a nomenclatura do William Mons, né? William Mons. Então, a gramática do William Mons, da editora Vida. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui, para mostrar para vocês. Sim. Editora Vida, William Mons. Ok? Então, é essa gramática aqui do William Mons. E eu estou usando a nomenclatura dele. Se você for usar essa gramática, tem que tomar cuidado, tem erros de grafia, tá? Principalmente no início. Essa é uma gramática muito boa. Então, aqui eu tenho um processo, por isso que é chamado pelo Mons de durativo. Eu estou estudando. Aqui, ó, presente. Você está vendo que tem um processo que eu ainda estou no processo de estudo? É algo que continua progredindo. E esse aqui, eu estudava ontem à noite. É chamado de imperfeito, que é o nós vamos estudar hoje. Também fala de um processo. Ok? Então, se eu fosse representar por um gráfico, esse aqui seria um ponto, você vai achar isso, ação pontilear. E esse aqui, por uma reta, por um conjunto de pontos. Por quê? Porque é um processo. Então, chamaria linear. É assim, por exemplo, que o Francisco Leonardo nomeia. Agora, juntando os dois, o grego tem mais um aspecto da ação que junta o simples com o processual, que é chamado perfectivo. E, por exemplo, eu tinha estudado ontem. Beleza? Então, a gente usa isso no português, mas não dá para expressar a profundidade desse tempo verbal, aqui o perfeito e o mais que perfeito. Por quê? Porque ele usa o simples, então ele estudou no passado, mas é processual porque consequências vêm no presente. Um verbo que nós colocamos quando Jesus fala na cruz, tetelestai, ou seja, está consumado.
O que Jesus, a tradução poderia ser no português para dar essa característica de simples e processual ao mesmo tempo, falando que algo aconteceu no passado, mas continua agindo, tendo consequências no presente. Seria Jesus está consumado ou tem sido consumado. Poderia ser uma tradução no português para tentar mostrar isso, porque no português nós não temos nem o perfeito, nem o mais que perfeito, como no grego. Então, eu tinha estudado ontem, significa que eu estudei mesmo, mas tem gerado consequências agora no presente. Né? Por exemplo, eu tenho aprendido com aquele estudo, eu tenho me motivado com aquele estudo. Então, isso, quando o autor bíblico usa o perfeito, ele está querendo dizer isso, uma qualidade de ação que teve um fato no passado, mas que gera consequências no presente. E o mais que perfeito, que é um tempo anterior ao perfeito. Se eu tinha estudado, então eu vou colocar num gráfico antes. Eu estudara ontem. Quando eu falo isso, é um estudo anterior ao estudo, por exemplo, do perfeito, que vai me dizer que ele é mais que perfeito. Tem as mesmas características do perfeito. Então, usei um tempo no passado e eu uso um tempo mais que perfeito para expressar isso. Então, esses aqui são aspectos de ação que nós vimos: indefinido, durativo e imperfeito. Agora, um exemplo que nós colocamos de Marcos 8,34 é muito importante. Fala do discipulado cristão, do seguir a Cristo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Está lá em Marcos 8,34. Então aqui nós não vamos entrar nos detalhes agora, nós temos um modo imperativo, é uma ordem. Então negar, se você quer, ou se alguém quiser vir ou ir após Cristo, tem que se negar. É um imperativo. Se não se negar, não é discípulo, porque o discípulo está seguindo ao mestre. E aqui é esse aspecto aqui, indefinido, é simples. Então, negue-se. O texto bíblico não explica como isso se faz, pelo menos nesse texto. Ele só está dizendo que é necessário se negar. Ou seja, se eu quero seguir a Cristo, eu preciso fazer o que Ele me manda, e não o que eu acho ou o que eu quero. Tome também está no modo imperativo, é uma ordem. Se você quiser seguir, tome a cruz. Mas da mesma forma, aqui é indefinido, não dá detalhes de como eu vou tomar essa cruz nesse texto. E siga-me já é durativo. Está aqui, uma característica durativa, está no presente, e aqui é um imperativo presente. Então é um processo, ok? O que quer dizer? Os aspectos de negar e tome são indefinidos. E o siga-me é algo contínuo, ou seja, o aspecto de siga-me, quando Jesus fala isso, o que ele está querendo dizer? Enfatiza que o compromisso do discipulado envolve seguir o mestre dia a dia, pelo resto da sua vida, não tem mais retorno. Aquilo que o autor de Hebreus fala, que Deus não se agrada dos que abandonam a fé por causa da incredulidade, mas os que têm fé para a conservação da alma. Exatamente esse sentido aqui. Está vendo como é importante você entender isso? Então, os tempos gregos, aqui um quadro que nós vimos, eu acho que há 2 aulas. Tempos primários, você tem o presente, tá aqui, você tem o futuro e você tem o perfeito. E os tempos secundários, você tem o imperfeito, você tem o auristo e você tem o mais que perfeito. Quais são as características gráficas? Por exemplo, no primário, o presente. Se eu colocar aqui, por exemplo, vamos fazer uma
uma colocação. Verbo luo. Lu. Perdão. Luo. Isso é um maiúsculo aqui. Deixa eu voltar. Luo. Se eu quiser o presente, ele está aqui. Se eu quiser o futuro, aqui faltou no futuro, acrescentar o sigma. Então, aqui, ó. Vou acrescentar o sigma, eu vou na fonte grega e eu acrescento o sigma. Veja, então, se eu quero o futuro, aqui vai ficar lyso. Vendo aqui? Eu acrescentei esse sigma. Deixa eu aumentar essa fonte aqui para ficar melhor. Então, aqui, ó, acrescentei o sigma. Eu tenho o futuro. Se eu tiro o sigma, de novo eu tenho o presente. Agora, o sigmazinho aqui. O perfeito, que é um tempo passado, que nós vimos, eu vou ter que acrescentar o quê? O lambda, que é o quê? Isso aqui é a reduplicação. Aqui, ó, saiu desconfigurado. Lambda e kappa. Eu vou deixar em português mesmo, mas aqui é o lambda e aqui é o kappa. Então, se eu tenho aqui, eu vou acrescentar no grego, fica le, lu, ka. Leluca. Aqui o acento sai. Leluca. Eu tenho aqui o perfeito. Leluca. Tá vendo? Então, olha como dá o exemplo. Isso aqui é uma reduplicação. Olha aqui, ó. Reduplicação antes da raiz, ó. Ó a reduplicação antes da raiz, o le. O lu, que é a raiz do verbo, e o kappa mais o alfa, que aqui vai ser o T, né? As terminações pessoais. No caso aqui é o alfa. Tá vendo aqui o kappa? Então, eu acrescentei. Se eu tirar aqui, eu volto para o presente. Luo. Tá vendo? Luo. Então, aqui no perfeito eu tenho reduplicação e o kappa no meio. Os secundários todos vão ter o epsilon. Então, eu venho para cá e ponho o epsilon. Todos terão o epsilon. Por exemplo, nesse aqui, o imperfeito, eluon. E a gente vai ver hoje. Eluon. Eluon. Eu tenho o imperfeito. Se eu quero o auristo, continua o aumento, o epsilon aqui. E agora o auristo, eu vou colocar aqui o sigma também. Então, eu vou aqui, mudo a fonte para o grego e ponho o sigma. Então, sigma. Então, elusa. Elusa, e nós vamos ver o auristo depois. O perfeito, nós já vimos, e o mais perfeito continua o aumento, mas eu tenho o quê? Além do aumento, eu tenho a reduplicação. Eleluken. 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 Então, aqui eu tenho o mais perfeito, é o único que vai ter o quê? O aumento, que está nos tempos secundários. A reduplicação, que fala que ele é um tipo de perfeito. Então, é um tempo passado, mas é um tempo mais que perfeito. Então, vai ter os dois. Se fosse o tempo perfeito, eu só tinha esse aqui, ó. Tinha a reduplicação e leluca. Leluca. Porque o perfeito é um tempo primário, ele não tem o aumento, o epsilon. Espero que tenha ficado claro para você. Então, agora, nós vamos ver no tempo imperfeito. Tempo imperfeito, então, é um tempo do passado. E, além disso, nós vimos aqui que é um tempo que processual. Tá aqui, ó, o imperfeito, ó. Certo? É um tempo processual. Então, nós vamos ver o quê? Você vai ter ao mesmo tempo o aumento nesse tempo
porque ele é um secundário, está aqui o imperfeito, e ao mesmo tempo ele tem uma qualidade de ação, um aspecto da ação que é durativo. Essas duas coisas, é durativo e ele vai ter o aumento aqui do epsilon. Então, o aumento do epsilon e o durativo. Vamos dividir o estudo do imperfeito em duas características. Primeiro, o conceito. E depois nós vamos ver o quê? Nós vamos ver, depois do conceito, o aspecto de ação. O conceito. Já foi visto acima que o tempo verbal do imperfeito é tempo cronológico, é um tempo passado, e o aspecto da ação é durativo. A gente já viu isso aqui. Ou seja, é um tempo que se desenvolve processualmente. Um exemplo aqui, que eu vou grifar, Jesus falava aos seus discípulos. Com certeza, o que isso significa para o aspecto de ação? Sabemos que Jesus costumava, essa palavra aqui tem a ver com o imperfeito, porque é um processo. Falar aos seus discípulos, talvez num determinado lugar, ou num determinado dia ou hora, mas que fosse o quê? Algo processual. O que fica claro é que Jesus tinha contato contínuo, processual com os discípulos. E agora esse quadro que a minha esposa preparou, ficou muito bonito, que tem um resumo disso que eu falei até agora. Veja, o tempo cronológico. O tempo verbal se divide em tempo cronológico, duas características. Tempo cronológico e o aspecto da ação. O presente, o futuro e o perfeito são tempos primários ou principais. Presente não tem nenhum acréscimo, não tem nenhuma reduplicação na sua raiz e não tem nenhum sufixo temporal. O futuro tem um sufixo temporal sigma, o perfeito tem a reduplicação, que é antes da raiz, e o kappa como sufixo temporal. O imperfeito, o auristo e o mais que perfeito, todos têm um aumento do epsilon, antes da raiz. O imperfeito tem só o aumento, o auristo tem o aumento e o sufixo temporal sigma, e o mais que perfeito, além do aumento, tem a reduplicação e o sufixo temporal kappa. É o único tempo que tem ao mesmo tempo aumento e reduplicação. Agora, as qualidades de ação durativas, que são processuais, nós temos no presente, nós temos no imperfeito e nós temos no futuro. O indefinido, que é uma ação simples, nós vamos ter no tempo presente, nós vamos ter no auristo e nós vamos ter no futuro. E o aspecto de ação que é perfectivo, que é durativo, mas o indefinido, que é a mistura desses dois aspectos aqui. Nós temos no perfeito e no mais que perfeito. E a forma? Então, eu tenho aqui o conceito, que é o mais importante. Mas a forma tem sua importância. Ou seja, como é que eu vou escrever isto? Vou tomar minha aguinha. Como é que eu vou escrever o imperfeito? Veja, nós temos no imperfeito as seguintes formas de conjugação: nas vozes ativa, na voz média e na voz passiva. Na voz ativa, imperfeito, indicativo, ativo. Lu, o. Então, vou ter o final on, a segunda pessoa is, a terceira pessoa e ou é, seguido de unimóvel, que vai ser usado se tiver uma palavra na frente, ok? Que comece com vogal, ou que ela termine a frase. O elu, se estiver terminando a frase, fica elu en. Depois, omen et on. Então, veja, aqui já tem essas características. Primeira pessoa, vamos agora ler. Eluon, elues, eluen, eon, eluomen, eluete, eluon. Ok?
Então, pode ver que a primeira pessoa é igualzinha em grafia à segunda. Agora, olha a tradução. Eluon, eu soltava. Eluon, eles soltavam. Quem vai definir qual a pessoa? Se é a primeira ou se é a terceira do plural? Primeiro do singular. O contexto. Por quê? Porque o verbo vai fazer o quê? Vai coordenar o sujeito, ou vice-versa. Então, nós podemos notar isso, que a grafia é igual eluon, eluon. Veja que todos eles têm o epsilon antes da raiz. Voltando aqui, olha aqui, ó. O epsilon antes da raiz, que é o aumento. Então, é exatamente esse aumento aqui que está no imperfeito. É uma característica do imperfeito. Todas as pessoas têm o que? O epsilon como aumento. Isso está dizendo o quê? Que é um tempo passado, e aqui vai me mostrar as terminações, que é um imperfeito. E a conjugação do médio e do passivo. Veja, a conjugação, a grafia é a mesma, mas o contexto vai me dizer se é média. A voz média, a grosso modo, é o quê? O sujeito pratica a ação para benefício próprio. E a voz passiva, o sujeito, em vez de praticar a ação, ele sofre a ação. Por exemplo, e aqui vem as terminações. Todos, veja, tem o epsilon, mostrando que é um tempo passado. Esse tempo aqui, ó, é um tempo secundário. E se é um tempo secundário, é um tempo passado. Todos aqui são passados. E eu estou falando do imperfeito. Então, que passado que é? Se tem um epsilon, então pode ser o imperfeito, pode ser o auristo. Então, como é que eu vou saber? As terminações pessoais. Então, eluomen, eluo, elueto, eluometha, elueste, eluonto. Todos esses aqui, tradução, voz média, eu estava soltando para mim. Olha a voz passiva, eu estava sendo solto. Está vendo que um pratica para ele e o outro recebe a ação do sujeito da passiva, tá? Na voz passiva, do agente da passiva, perdão. Dá para entender a mesma grafia, porém, são vozes diferentes, uma média e outra passiva. Como é que eu vou saber? O contexto é que vai me ajudar a determinar. Aqui uma coisa muito importante. Veja, o verbo luo é um verbo que não começa com vogal, começa com consoante. E se eu tiver um verbo que começa com vogal, eu vou ter que acrescentar um epsilon a esse verbo. Como é que vai ficar? Aqui nós vamos entrar no que o grego chama de modificações fonéticas. Ocorrem quando o aumento se encontra com a vogal inicial do verbo. Aquilo que eu falei. Se o verbo começa numa vogal, vai ter um aumento, vai ter uma fusão entre duas vogais. Veja, uma consoante inicial não traz problemas. No caso do luo. Agora, se tiver uma vogal, vai ter que ter esse quadro que nós vamos ver, que vai haver a modificação na escrita e na fonética. São de dois tipos. Tem o aumento silábico, que nós temos visto no luo. Por exemplo, o aumento constitui uma sílaba própria antes da consoante inicial do verbo. Aqui, o epsilon e uma consoante na frente. Aqui, ó, o epsilon e o lambda. Vai dar o quê? Eluon. Não tem problema nenhum. Continua o epsilon, se liga. Então, aqui eu tenho um aumento silábico. Eu tenho mais uma sílaba aqui sendo aumentada. O exbalo. Veja, é interessante aqui por quê? Porque é um verbo composto. E no verbo composto, o epsilon não vai entrar aqui na frente, vai entrar antes da raiz. Lembra? Por isso você tem que ter o conceito bem definido. E nós vamos ver um exercício no final que vai mostrar exatamente isso. Então, aqui, exebalon. Tá vendo aqui? Entrou aqui. E se aqui fosse apó?
seria ap, ômicro, né? Que seria apó, mais o epsilon. Aí a gente vai ver a modificação. Então, quando tiver um verbo composto, a modificação vai ser antes da raiz. Aqui, que nós temos no conceito que nós vimos anteriormente. E aqui nós vamos ter o quê? O aumento fundido. Né? O aumento se fundiu com a vogal inicial do verbo. Fusão ou aglutinação. O epsilon mais uma vogal vai dar... Olha, o epsilon mais o alfa vai dar eta. Da onde é que eu tiro esse eta? O quadro de fusão das fonéticas. Por exemplo, se o verbo começa com alfa, o epsilon, que eu vou ter que acrescentar o alfa, vai dar eta. Se o verbo começa com alfa e iota, vai dar o eta mais o iota subscrito. E com al, começa assim o verbo. Veja, o epsilon vai se fundir normalmente com alfa, vai ficar eta. E se o som for de epsilon, se o verbo começar com epsilon? Epsilon mais epsilon, eta. Epsilon mais ei, eta, iota subscrito. Ou pode ter verbos também que ficam ei. O epsilon com epsilon y vai dar o quê? Eu. E se o verbo começar com ômicro? Epsilon mais ômicro, ômega. Epsilon mais ômicro, iota, ômega, iota subscrito, ou oi. Ok? É só lembrar. Você tem que fazer um mapa na sua cabeça. Por exemplo, o que acrescenta? É o epsilon. Se for com consoante, não tem problema. Tá tranquilo. Não tem perda nem modificação fonética. Só acréscimo. Lembrando que quando é um verbo composto, tem que ser antes da raiz. Então, ele vai aqui fazer a modificação aqui com a preposição do verbo composto. Então, é isso aí. E o quadrinho está aqui. Olha os exemplos que o Francisco Leonardo dá, que eu copiei de lá. Acuo. Veja, o epsilon mais o alfa fica ecuon. Ouvia. Egueiro, levantar. Epsilon com epsilon, egueiro. E assim por diante. Olha o iron, que é levantar. Fica eron, com iota subscrito. Olha o eirenel, né, que é paz, fazer paz. Fica como? Erenelon, fazia paz. E assim por diante. Nós vamos vendo os aumentos aqui nesses casos. Você pode acompanhar depois no parágrafo aqui 241 do seu livro da Pequena Gramática do Grego Koiné. O parágrafo 251 tem o verbo eimi, que no presente é eimi, ei, né? Estim, depois esmen, este, eisim. Agora você tem no imperfeito também, emen, es, en, emen, ete, essam. Então, eu era, emen, tu eras, es. Ele era, en. Nós éramos, ou nós estávamos. Nós éramos ou nós estávamos. Emen. Ete, vós éreis ou estáveis. Yesan, eles eram ou estavam. Por exemplo, no iniciozinho de João, do Evangelho de João, enarre en ho logos. No princípio era a palavra. Você já sabe qualidade de ação ou aspecto de ação desse verbo. O quê? É contínuo. Então, ele não deixa de ser. Isso é muito, muito interessante. Jesus não deixa de ser o verbo. É interessante para a diferença do logos grego, por exemplo, dos estoicos. Você tem aqui que esse logos ele é personal. Ele é uma persona, uma pessoa. O logos grego é impessoal. É uma diferença muito grande. Jesus é uma pessoa.
notar alguns fatores interessantes aqui. O tempo imperfeito na voz média e passiva possui, aqui está errado, possui a mesma forma, ok? A mesma forma, porém a tradução bem diferente. Nós vimos aqui, ó, ok? Eu estava sendo solto na passiva, eu estava soltando para mim. Na média, praticação para benefício próprio, sujeito. Na passiva, ele recebe a ação de ser solto. Uma característica interessante, fator interessante. E quando a raiz do verbo possui uma vogal, haverá modificação fonética, que serão de dois tipos, o silábico ou o fundido. Tá ok? Tem que acrescentar o epsilon, lembrando que o imperfeito, olha aqui, vamos subir. O imperfeito recebe o epsilon aqui, ó. Deixa eu só colocar o epsilonzinho aqui em grego. Pronto, epsilonzinho aí. Ok? Por isso que é um tempo secundário, é um imperfeito, e precisa do epsilon para indicar na grafia para o leitor de que ele é um tempo imperfeito. Ok? Então, só voltando a esse quadro aqui, que é muito importante. Veja, tempo verbal tem duas características importantes, o tempo cronológico e o aspecto da ação do verbo. No tempo cronológico, nós temos os tempos principais, presente, futuro vai ter ali o sufixo temporal sigma entre a raiz e a terminação pessoal. Perfeito vai ter a reduplicação antes da raiz, o lambda, e vai ter o quê? O sufixo temporal kappa. E os tempos secundários todos começam com epsilon. É o passado imperfeito, é o passado auristo, é o passado mais perfeito. Aqui nos tempos principais ou primários, nós temos um tempo do passado, que é o perfeito. E aqui o epsilon tem que estar no imperfeito antes da raiz, é o aumento, antes da raiz é o auristo, mostrando que é o auristo, e antes da raiz, que é o epsilon, mostrando que é o que é um tempo passado e um tempo secundário. O imperfeito só vai ter o epsilon como aumento, o auristo vai ter o epsilon como aumento e o sufixo temporal sigma, e o mais que perfeito vai ter o epsilon como aumento, a reduplicação e o sufixo temporal kappa. Agora, no aspecto da ação, nós temos três tipos: durativo, indefinido e perfectivo, que é a mistura do durativo com o indefinido. Durativo presente, imperfeito e futuro. Ou seja, há um processo, não é algo simples. O indefinido tem no presente, auristo e futuro. É algo simples, é uma ação simples. E o perfectivo é a junção dos dois, que é o perfeito e o mais que perfeito. Então, fica com esse mapinha aí na cabeça, que é muito importante. Agora, vamos resolver alguns. Aqui desconfigurou, é porque eu não coloquei. Deixa eu configurar de novo. Veja. Vou configurando de um por um, ok? Hopater tu paidio elegen. Dois pontos, que é um ponto só arqueado aqui. Pistelio. Como é que eu traduzo isso aí? Primeira coisa, vou ver o quê? O verbo. Veja, elegen. Aqui eu sei que é o luo. E eu tenho o quê? Eu tenho um aumento. Então eu já sei que é no passado. Então pode ser imperfeito, pode ser auristo ou mais que perfeito. Não é mais perfeito que não tem reduplicação. Então pode ser o auristo ou imperfeito. Mas não tem um sigma entre a raiz e a terminação pessoal. Então eu sei que é o imperfeito. E o elegen está aqui, ó. Veja a forma, elegen. E tem um nimóvel. Por quê do nimóvel? Porque na frente tem um ponto que seria para a gente os dois pontos, que ele vai explicar algo.
pisteuo. Então, aqui, o elegen está na terceira pessoa do singular. Logo, o sujeito aqui é ho pater, que é o quê? Terceira pessoa do singular. Então, ho pater, nós aprendemos. Eu vou construir junto com vocês aqui. Olha só que legal. O pai, tu paidion. Tu paidio, paidion. Lembram? Segunda declinação, neutro. Sendo que ele tem a mesma terminação do genitivo, no genitivo e no dativo. Aqui está sendo usado o genitivo, porque não é qualquer pai, é pai do garoto, da criança, que é aquele que a expulsão do demônio, que Jesus o faz. Então, o pai do menino elegen. O quê? Se fosse luo, aqui, na verdade, aqui é lego. Aqui, ó, eu vou colocar em grego aqui, a raiz desse verbo aqui, ó, certo? Raiz desse verbo vai ser essa daqui, ó. Lego. Lego. Então, eu vou acrescentar o epsilon. Deixa eu colocar para cá. Caractere grego é. Então, aqui eu já tenho um passado. Elegen. Como eu não tenho acréscimo, como eu não tenho sufixo temporal, elegen. 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 Tá aqui, ó. Então, aqui é o dizer no imperfeito. Então, o pai do menino dizia. Deixa eu voltar para... Dizia o quê? 2 pontos. Pisteuo, presente do indicativo ativo. Então, pisteuo, eu creio. Eu creio. Tá aí a tradução. E é igualzinho na TL, tradução literal, para a tradução idiomática. Não precisa mudar. Aqui eu vou ter que colocar os caracteres gregos. Você pega facilmente isso na internet. Essa fonte aqui, ó. B, ômega, gama, rho, kappa, i. Ok? Então, ó, já está aqui em grego. Mudei. Tode paidion euxanen. Euxano. Vem de auxano. Tá aqui, ó. Tá aqui, cadê? Auxano. Eu acrescento o epsilon, vai dar o quê? Eu. E aí as pessoas que eu quiser. Aqui ele colocou na primeira. Euxanon. Euxanon. Então, tode paidio euxanen. Tá? Também na terceira pessoa do singular. To paidion. Que é o que? A criança. O quê? Vamos lá. Aqui o to, porém, que é o que? Uma partícula pós-positiva, sempre vem em segundo lugar. Paidion, criança. Euxanen. Euxano vem de auxano, que significa aumentar, ou crescia. Então, crescia. Agora, tradução idiomática. Porém, vamos colocar a criança crescia. Pronto, essa é a tradução idiomática. Agora esse aqui, João 5,18. João 5,18. Deixa eu colocar os caracteres gregos. É bom que você vai aprendendo também. Aqui, ó. Eu fui aqui e coloquei B, ômega, gama, rho, kappa, iota. Você acha isso aí na internet fácil, fácil. Eluen to sabaton. Eluen to sabaton. Então, aqui, ó, o verbo eluen. Tá na terceira pessoa também. É o epsilon aqui acrescentando. E aqui o lu, verbo luo. E em terceira pessoa de singular. Então, vamos aqui.
Qual é o sujeito? O sujeito está dentro do verbo, porque aqui é to sabaton. Sábado não age. Então, ele vai ser um complemento. E ele está o quê? To sabaton está na primeira pessoa e é o caso acusativo. Por quê? Porque nós sabemos que o sábado não é uma pessoa. Então, a pessoa está dentro do verbo. Então, como é que vai ficar aqui? Ele fazia o quê? Soltava o sábado, mas no contexto é quebrava o sábado. Ou, aqui, né, é como se fosse ele fazia algo que não era permitido pelos judeus. A tradução também é a mesma coisa aqui. Então, quebrava o sábado, não é no sentido de quebrar literalmente, né? É no sentido de você fazer algo que era proibido para os judeus no sábado. É isso aí. Próximo, João 12, 11. Vou colocar de novo na fonte grega. Essa fonte eu gosto muito. Tá? Episteuon, a palavra fica redondinha, fica muito, muito fácil de entender. Episteuon, eiston, Iesu. É muito interessante isso aqui, porque tem um conceito aqui muito importante, nós vamos ver. Então, episteuon, tá? Primeira pessoa, do singular ou terceira do plural. Você lembrou? Esse on aqui, ó. Vendo? On pode ser primeira do singular ou terceira do plural. Como nós vamos decidir isso, eu falei para vocês que é o contexto. E o contexto aqui é de uma pessoa, não é de um grupo. Então, aqui, ele cria, e aqui é interessante, eiston Iesu. O que significa isso? Significa que o eis é uma preposição de deslocamento para dentro. Então, ao pé da letra, ele cria para, eu coloco aqui, dentro, e aqui, para dentro de quem? De Jesus. Ok? Então, veja, a tradução é essa, ao pé da letra. O que significa isso, né? Então, significa que quem crê vai em direção a Cristo. Então, isso é uma coisa muito importante, por quê? Porque a pessoa pode falar, eu sou de Jesus, eu sou crente, e a gente vê muito isso aí, principalmente na mídia, né? Artistas de televisão, jogadores de futebol. Gente, eu não estou dizendo aqui que Deus não pode salvar essas pessoas, é lógico, tem pessoas do esporte, do cinema, lógico que são crentes. Mas o que eu estou querendo dizer? Não é só falar que é crente, é necessário ir para Jesus, andar em direção a Jesus. Esse é o caminho do discipulado. Então aqui, ó, ele cria para Jesus. Então, a tradução que a gente põe para melhorar a tradução idiomática, ele cria em Jesus. Mesmo os caracteres gregos aqui, esse aqui você tem que lembrar. Toda vez que você for pregar isso no púlpito, você não vai falar, no grego diz, não precisa de nada disso. Tem gente ali que não está querendo nem saber disso. Mas você vai explicar a qualidade de ação. Aqui, ó, ele cria em Jesus, ou seja, crer exige uma preposição de deslocamento, ou seja, quem crê se desloca em direção a Jesus. Onde Jesus for, ele vai, que é o conceito de discípulo. Ok? Prestar bastante atenção nisso. Aqui, vamos trocar os caracteres. Isso mesmo. Então, pronto. Roi mathetai. Roi mathetai. Elabanon pneuma hagion. Hagion.
Qual é a tradução? Aqui, Roi Mathetai, os discípulos, ok? Mathetai. Elabon. Então, os discípulos, está vendo que aqui é a mesma grafia da primeira pessoa, mas está por trás, por isso que o autor colocou aqui, os discípulos, que é a terceira do plural. Então, os discípulos, elabon, lambano, é o que? Receber. Recebiam o que? Pneumarragion, o Espírito Santo, que é o mesmo da tradução idiomática. Então, eles estavam ali, tá vendo que não é uma ação simples, é uma ação processual, e pode ser colocado aqui, estavam recebendo. Então, pode ser colocado aqui, ó, estavam recebendo o Espírito Santo. Isso é muito, muito legal. Atos 8, 28. Vamos ver aqui. 8, 28. Espero que você esteja aprendendo tudo, que isso é muito importante. Aqui. Ho Aethiopis. O etíope, anagnoskomenton profeten Isaia. Então, aqui, vou colocar oh my gosh, o etíope, anagnosken, anagnosco, esse verbo anagnosco é o quê? Ler, mas não é uma leitura para você, é uma leitura em voz alta. O etíope estava lendo ton profeten, o profeta, Isaías. Aqui é a tradução. Aquele que o profeta, que o servo do Senhor é colocado ao lado aqui para explicar para o etíope. Tá ok? Então, meus amigos, deixa eu voltar aqui à tela principal. Quero dizer para vocês da importância da aula de hoje, da importância da aula anterior e da aula de hoje, porque eu mostro o tempo cronológico e eu mostro o aspecto de ação. É muito importante. Se você precisar voltar outras vezes a esse texto, o faça, porque é muito importante. Não vá daqui para frente com dúvidas. Eu não estou falando assim, você não vai ter dúvidas, não. Você vai ter dúvidas, mas você vai aumentando o seu campo de ação, ok? Então é isso, não deixe de estudar, de perseverar, que a perseverança, a repetição é a rainha do aprendizado, tá ok? Espero que você esteja aí aprendendo, e é bom que está gravado que você pode repetir. Que Deus seja glorificado por essa aula. Muito obrigado mesmo, é um prazer muito grande que eu tenho de poder estar passando esse pouquinho de conhecimento que eu sei para vocês. E sabendo que Deus vai alcançar pessoas para a área do grego também, ok? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, te louvar por esta aula, te bendizer e te exaltar. Teu nome seja grandemente glorificado nas nossas vidas, Senhor, e nos dá mais aprendizado nessa área, e usa da tua bondade para conosco, nos dando saúde e perseverança. Quero orar, já te agradecer no nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe e até a próxima. Forte abraço para todos.